Boa tarde. Boa tarde, Bhaskara, Priscila, que eu não sei como é o nome. Como vocês estão nessa segunda-feira? Segunda-feira de muito trabalho, de muita coisa. Boa tarde, Priscila. Segunda-feira bonita, de dia lindo, né? Nossa, e de um dia bem repleto de coisas. Tanto que eu tive que adiantar a live de hoje, né? Porque às 6 horas eu começo a dar um curso. Começo a dar um curso... Continuo, né? Na verdade, continuo a dar um curso para fonoaudiólogas da Espanha, do Equador e do Chile. E aí toda vez que eu dou o curso mais no fim da tarde, né, para nós, e noite para elas, né, eu tenho que fazer a live mais cedo, 5 horas. E a gente está fazendo essa live super interessante, que é a live do mapeamento dos músculos. Oi, Diego. Oi, Valentina. Ah, Valentina, come stai, Valentina? Tutto bene? Tutto bene in Italia? Piacere che tu sei qui. Allora, então, estamos fazendo um mapeamento e falando sobre cada... Bene. Mi manchi, Valentina, mi manchi. E a gente vai começando aqui. Oi, Nath, boa tarde. A gente começou aqui na testa, mapeou a testa, falamos de todos. Vocês estão me vendo bem? Tá claro? Tá escuro? Me respondam se tá tudo bem, se tá escuro. A gente mapeou a testa, falamos de todas as rugas que poderiam aparecer. Você tá vendo, né? Que ótimo. Depois a gente mapeou aqui essa parte dos olhos, falando de todas as rugas que podem aparecer aqui, incomodar todo mundo, né? Quais são os movimentos repetitivos que a gente faz e que daí rugas, pés de galinha, rugas aqui entre os olhos, embaixo dos olhos. Aí depois, a semana passada, nós falamos dessa região aqui, onde a gente tem o tão temido sulco nasolabial. Falamos que são 4 músculos que produzem esse sulco, então quanto mais caras e bocas, quanto mais conversas exageradas nós fazemos, levando a musculatura para trás, para frente, para trás, para frente, mais rugas nós vamos ter, né? Então, boa tarde, Simone. Boa tarde. E hoje, falamos também que tem pessoas que têm rugas aqui, assim, nas bochechas, nas mejilhas, na guante, ruga nelle guance, que são rugas de pele, da pele, e não produzidas pelos músculos que nós estamos mapeando. E sim, rugas que a pessoa pode ter uma tendência pessoal, familiar, de ter essas rugas de pele. Mas todas essas, boa tarde, são ajudadas através desse trabalho natural, não invasivo, que passa para a mão dos pacientes, e que o paciente vai poder fazer o alongamento em todo o seu rosto, todos os dias, como eu faço, e cuidar, né, para que tudo fique up to date, e com isso até essas ruguinhas aqui de bochecha podem diminuir. E a ideia hoje, a gente vai só esperar mais um pouquinho para ver se as pessoas chegam, mas a ideia hoje é falar sobre a boca, que tanto assusta, não é verdade? Ter ruga na boca é uma coisa assim que assusta as pessoas. Por quê? Porque as rugas na boca denotam muita idade. E vocês sabem que quando eu criei a fonoaudiologia estética, né, em 1998, isso faz 23 anos, quando eu criei a fonoaudiologia estética aqui no Brasil, e depois de... Miriam, como estás? Que linda, sempre acá.
junto comigo, hein, Miriam? Então, quando eu criei esse trabalho, Miriam é de Colômbia, então nós temos aqui a Itália, Colômbia, me gusta mucho, me encanta. Quando eu criei esse trabalho, a minha primeira paciente, ela tinha ruga sobre a boca. Ciao, come stai? Non lo so chi è. Lá, traço, ma, per favore, dimmi il tuo nome, perché non riesco a capire. Se é ciao Magda é de Itália, não é vero? Então, vejam, Marta del gruppo, di quello nostro piccolo gruppo? Dimmi. A pessoa que veio pela Itália Corso MZ, sì, ciao cara. Presto ci vediamo, non è vero? A settembre, o tu non sarà con noi? Non sarà con noi? O sì o no? Per il livello 2. Allora, ou seja, a paciente que veio para mim, ela tinha ruga sobre a boca com 37, 38 anos. Dava a ela um aspecto envelhecido, envelhecido de uma pessoa muito senil, um adulto maior, um signore em italiano, né? Uma pessoa mais velha em português, ou seja, uma pessoa com 38 anos e com ruga sobre a boca, envelhece muito, que são os tais códigos de barra. Marta, tu deve pensare molto bene, que sarà um bellissimo corso e tu sarà fuori, eh? Grazie. Então, é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre a boca. E aí, para quem ainda não conhece, ancora não conosce, vá lá no meu YouTube, Método MZ, começa a seguir, clica no sininho, no sonido ali, tá? Para poder receber todas as notificações que nós vamos mandando com todas as lives, com todos os momentos ou do canal MZ para você, per ter. Então, vão lá, clica e ativa as notificações pra gente poder estar sempre junto, mesmo que lá pelo YouTube, ok? Molto bene. Então a ideia hoje do mapeamento é falarmos sobre essa região, né? E qual é o músculo dessa região? O músculo dessa região é o orbicular da boca, orbiculares della boca. E também nós temos aqui, eu não sei se vocês conseguem ver, mas a gente tem um músculozinho pequenininho aqui do lado que se chama risórios. Risórios. É um pequenininho, quer ver? Ó, ele é aqui na lateral da boca, esse músculozinho que faz ruga aqui na lateral, e o orbicular, que é quando a gente contrai, ele pode fazer a ruga aqui em cima e pode fazer a ruga aqui embaixo. Então, esses dois são muito, muito importantes. E eles podem causar muito envelhecimento nessa boca, muito envelhecimento. Tudo depende de como você usa a sua boca. Tudo depende se você exagera no uso da sua boca, se você é mais suave no uso da sua boca, e isso vai poder diferenciar o tipo de ruga que você pode ter ou pode não ter. Tomara que não, né? Mas tem muitas pessoas que têm a ruga ao redor da boca. E essas rugas, tanto do risório quanto do orbicular da boca, elas vão oferecer alguns incômodos para a pessoa. E tem mais um que eu gosto sempre de falar, que é uma ruga na parte inferior da boca. Então, a gente viu rugas na boca. Quais podem ser?
essas rugas sobre o orbicular superior, sobre o orbicular inferior, no risório aqui, que a ruga na verdade é na perpendicular, eu já falei isso pra vocês, né? Se o músculozinho é aqui, a ruguinha é na perpendicular, aqui, né? Se eu faço assim, ó a ruga aqui, ó, na perpendicular. E se eu faço assim, a ruga vai sair na perpendicular ou na... porque o músculo é assim e a ruga é na perpendicular, né? E existe essa outra ruguinha, que é essa ruguinha aqui, ó, que as pessoas têm aqui. Essa é preocupante, porque ela aparece mais facilmente, não é regra, mais facilmente a partir dos 40 anos. E se você tem uma ruguinha aqui, assim, sabe? Essa que sai aqui, significa que você não está trabalhando muito bem essa musculatura, que é a musculatura da mastigação, e isso nós vamos falar semana que vem, quando eu falar do envelhecimento nessa região. Então a gente vai juntar essa região, contar o que envelhece essa região e contar que músculos que não estão trabalhando para aparecer essa ruga aqui. Mas eu já posso adiantar para vocês, tranquilamente, que quem tem essa ruga no canto inferior da boca pode, na maior parte das vezes, significar que não está mastigando adequadamente. Não está mastigando do jeito certo, de um lado, do outro lado, usando a musculatura aqui mais posterior, que é onde são os dentes da mastigação, que os dentes da mastigação não são aqui na frente, os dentes da mastigação são aqui atrás. Esses dentes da frente são dentes de corte, daí dá uma outra live, né? A live que a gente vai falar só sobre mastigação. Mas, assim, uma coisa vai, né, engatilhando na outra. Então, a gente vai deixar para falar sobre essa ruga que faz parte dessa falta de uso da musculatura mastigatória, por exemplo, na próxima semana. E hoje a gente vai se concentrar para falar do orbicular da boca e do risório. Então, vamos pensar um pouco. O que será... Tchau! Que é adesso? Que é traço, fedele, traço. E eu devo saber il nome. Que é? Scrivi per me. Il nome. Sueli, você veio. Eu vou começar a falar, hein, do código de barra. Então, vamos lá. O que acontece? Quais podem ser os sinais que fazem com que a pessoa construa essas rugas? Então, vamos lá. Ó. Então, as rugas ao redor da boca, elas são produzidas, ó, tá aqui no meu livro, tá? Eu tô aqui dando uma olhadinha no meu computador, mas tá tudo aqui no meu livro, a Fonoaudiologia que Rejuvenesce, Método MZ. Então, as rugas, elas são produzidas pela, como eu disse, a contração do orbicular da boca e do risório, tá? E isso significa que a pessoa faz uma contração exagerada dessa musculatura. Então, a gente tem que pensar em que momento... Ah, tuo nome é Fedele e ponto e basta? Piacere, come stai, Fedele? A pessoa faz algumas coisas, tem algumas características que levam à produção da ruga. A primeira coisa, a prima cosa, é a articulação, né? Dependendo de como nós falamos, né? Como nós articulamos, principalmente, por exemplo, uma vogal O e uma vogal U. Se eu produzir uma vogal O, que eu tô produzindo tranquilamente, se eu produzir uma vogal O como um O, observem a diferença. Uma coisa eu falar O e outra coisa eu falar O. Produzindo aqui,
o que para nós no Brasil é bico, o que é una protrusione ou uma protrusione, acá, né? Nós vamos contrair o orbicular e descontrair. Contrair, descontrair. Então, se toda vez que eu vou falar uma palavra com o e com u, eu fizer o, u, observe, eu já vou montando ruga na minha boca. Agora, pior. Oi, Cecília. Pior do que isso é se eu produzir uma consoante junto com essas duas vogais. Então, se eu fizer assim, po, pu, se eu fizer bo, bu, com muita força desse orbicular da boca, mo, mu. Ah, obrigada, não tenho. Sabe por quê, Sueli, que eu não tenho? Porque para começar, eu não falo nem o. Ah, Vero, chi è la tua logopedista, Fedele? Dimmi, chi è il nome della tua logopedista che è venuta nel mio corso? Dici, dimmi. Allora, Sueli, olha, vocês querem me deixar louca, porque eu respondi em italiano, depois em português, depois em espanhol, é para trabalhar o cérebro. Helena, vero? E eu penso que só que é Helena. Di dove è Helena? Di dove voi siete? Porque ci sono due, però io penso che lo so chi è. Não. Não, Cecília, não. Porque eu já atendi uma professora, Felipe Ortega. Mira, oggi è il giorno, Oggi è o dia de muitos países. Agora, Felipe do Chile, meu amigo. Tudo bem? Você está aprendendo idiomas, Miriam? E eu tô ficando maluca, né? Louca. Uma resposta aqui. Fedele, io so che è Elena e voi siete di Matera. E sì. E mi piace molto la tua logopedista. Muito bem. Eu estava dizendo que se... Eu vou perder assim o fio da meada, né? Eu estava falando que se nós fizermos... A Sueli falou que eu não faço. Por que, Sueli? Porque eu tenho um controle muito grande de toda essa musculatura. Eu conheço cada músculo do meu rosto. É muito brava, sim, é muito brava, Lei. Eu conheço cada músculo do meu rosto, eu sei onde eles estão, que movimento eles fazem e que movimento eu não devo fazer para não produzir a ruga. Então, por exemplo, ao invés de eu fazer o, em todas as palavras, em tutte le parole, em todas as palavras, no, va bene, Fedele, va bene. Eu tenho que me controlar e produzir Bom, isso é a dica depois, né? Eu tô falando primeiro do problema. Primeiro a gente fala dos problemas. E dopo parliamo della soluzione, va bene? Então, Sueli, é isso. Eu conheço a musculatura e eu sei deixar a minha musculatura sossegada, tranquila, em paz, Sueli. Em paz. Nada de colocar a tensão do mundo, da quarentena, dos problemas que nós estamos vivendo na nossa boca, né? Nós temos que paz interior, paz para falar, paz no rosto. Muito bem, então, vejam só. Então, primeira coisa, o O e o U são grandes produtores de ruga, E se somado ainda, oi Flavinha, que bom que você chegou também. O O e o U somados ao P, popu, ao B, bobo, ao me, momo. Se todas as palavras com estes sons nós colocarmos protrusión, a protrusão, o bico. Oi Célia!
Tudo bem, querida? Amiga da Paula, né, Célia? Que bom, Flavinha, que você tá aqui. Bom, no MZ, né, Flavinha? Então, se a gente colocar todo esse esforço no P, no B e no M, junto com o O e com o U, nós vamos produzir repetidas vezes uma contração que vai dar ruga. Então, veja, então a articulação, o jeito que nós falamos, il modo como facciamo la produzione della O, della U, pode causar rugas, ok? Depois, vamos ver. Outra coisa importante. A forma como nós engolimos. Seja a saliva, constantemente. Veja, a gente engole 3 vezes por minuto. 3 volte a minuto. Saliva, né? Se cada vez que nós engolimos saliva 3 vezes por minuto, cada vez nós fizermos assim, o que vai acontecer? Tô com vontade de engolir? Tô com vontade de engolir? O que é isso? É contração. Isso porque eu já não sei mais fazer. Eu nem sei fazer. Inghiottire bello. Marta, é questo. Nós temos que inghiottire bello, ou seja, deglutir lindo. Deglutir lindo, engolir lindo, que é deglutir, inghiottire bello em italiano. Então imagina, se na saliva, que são 3 vezes por minuto, eu ficar fazendo, imagina a boca como vai ficar durante um dia todo. Fora que a gente não engole só a saliva, a gente engole o líquido. Então, se toda vez eu não inghiottire bello, ou seja, se eu não engolir lindo, se eu engolir com rugas, o que vai produzir? Vai produzir rugas ao redor da boca. Então, assim, e isso serve para saliva, serve para água, serve para o suco, serve para o cafezinho. Ai, vamos tomar um café, prendiamo um café, né? Facciamo un spuntino, prendiamo um café, vamos tomar um cafezinho? Se toda vez que eu vou tomar o cafezinho, eu fizer como será? Como será? Será construção e construção e construção de rugas ao redor da boca. Então, se nós engolirmos água, saliva, café, suco, alimento pastoso, né? Sólido, a gente primeiro mastiga, daí fica pastoso, daí a gente engole. Então, se cada vez que nós engolirmos durante as refeições, durante a comida, mentre facciamo la prima colazione, il pranzo, la cena, tudo isso, a gente, nós vamos produzir ruga. Se tudo isso é feito com força, com contração do orbicular da boca, della boca, nós vamos produzir ruga. Então, articulação e deglutição muito responsáveis. Outra coisa que a gente faz, a gente vive fazendo isso, gente. Todo mundo faz. Tá lá conversando, parlando com a amiga, tá conversando, fazendo uma fofoca, ou mesmo conversando sobre algum tema, tal. E a gente faz concordâncias e discordâncias no diálogo. Então, veja, a gente fica assim, ó. É ou não é? Eu quero que vocês escrevam aqui se é ou não é que a gente faz isso. Ai, isso eu não gosto, não me piace. A pessoa fala uma coisa e você vai concordar. Ou você quer discordar. E a gente vive fazendo esse tipo de coisa, essa concordância e discordância no diálogo, fazendo apertando os lábios e apertando as laterais. Até na live, né, Flavinha? Né, Sueli? Quando a gente tá lá na nossa oração, no Deus Convida,
conversando uma com a outra, quando uma tá aqui, a outra tá embaixo. A gente não faz isso? A gente faz. A gente concorda, a gente discorda. Bom, eu devo dizer para vocês que eu não faço. Por quê? Porque eu sou treinada, né? Eu tenho uma coisa, e vocês podem observar, que eu concordo e discordo com os olhos. Eu sempre dou mais valor para os olhos. São os olhos que dizem se eu tô concordando ou se eu não tô concordando. Por quê? Porque é uma coisa de treino. Então, eu levo o meu paciente, então todo paciente que chega individualmente, eu faço avaliação miofuncional, eu vou olhar como está cada abuso desse músculo, né? Se os músculos estão sendo abusados ou não. Ou seja, se estão em contrações demasiadas, eu vou avaliar, porque cada um concorda, discorda, engole, fala, pronuncia, tudo diferente, né? Não é questão que eu sou feliz por conseguir, Sueli. Todo mundo que passa pelo tratamento do método MZ consegue, porque vai fazer uma tomada de consciência muito grande sobre a sua musculatura, tanto do ponto de vista da propriocepção, de estar atento, da consapevolezza que se diz em italiano, assim, vai passar a ter essa percepção, como vai também ajudar com a mão, porque a gente ensina cada um desses músculos alongando, fazendo movimentos de descontração e que vão dar esse conhecimento. Então, o músculo já sabe como ele tem que produzir e o que ele não deve produzir. Então, veja só, se nós fazemos essas concordâncias, essas discordâncias, usando em demasia, então, é a conscientização. Você falou uma coisa importante hoje que vai passo a passo, pare a pare com o que eu acabei de dizer. Você disse assim, as pessoas ficam assim, ai, nossa, como você consegue fazer isso? Por exemplo, você, como uma pessoa pode rezar tanto, acreditar tanto? E você falou, a pessoa tem que se colocar no lugar do outro, ela tem que buscar também essa possibilidade dentro dela, né? Então, eu digo isso para os meus pacientes. Se você quer transformar, se você quer mudar, se você quer ter consciência, você tem que buscar. Então, é um caminho que vem de dentro da gente. É de dentro, né? É um recurso que cada um tem que desenvolver. Sviluppare, assim, desarrollar em espanhol e sviluppare, né? Penso que é sviluppare. Então, a pessoa tem que se propor a essa mudança, a esse novo conhecimento, né? Então, a adquirir isso no seu dia a dia. Outra coisa que as pessoas fazem são certos tics ou trejeitos com a boca. Tem gente que quando pensa faz assim, ó, e continua falando. Pensa fazendo uma contração. É um tique, é um movimento associado, é algo que não tem a ver com o contexto. A pessoa, como se para pensar na próxima frase, no próximo argumento que a pessoa vai ter, tivesse. Eu conheço várias pessoas que fazem isso aqui, ó, nessa região. Isso me chama muita atenção, eu presto muita atenção, né? E também outras coisas, como uma risada muito aberta, que vai levar o risório e vai fazer muita ruga, uma mastigação pequena. Olha só o que uma mastigação pequena faz. Ó, faz ruga. Pequena que eu digo é no lugar errado, né? É no lugar errado. Porque a mastigação, eu vou falar isso na live da mastigação, mas já dou um spoiler, né? Quando eu vou mastigar, eu mastigo aqui no fundo. Eu não faço ruga aqui
né? Se você mastiga pequeno, aqui nos dentes que não são para mastigar, que os dentes de trás é que são para mastigar, você vai fazer ruga. Você vai ter ruga, você vai fazer ruga. Então, são várias essas possibilidades de fazer ruga com contrações repetitivas aqui, né? Então, veja só. Então, nós temos todas essas causas que levam uma pessoa a fazer essa ruga. É óbvio também que muitas pessoas têm as rugas sobre a boca ou aqui embaixo da boca como uma herança. Eu sempre digo, né, que tem herança que não vem em forma de dinheiro, nem de propriedade. Vem em forma de ganhei, né, recebi isso de genética. Então, meu pai sempre teve umas pintinhas aqui nas laterais, assim, mais escurinhas. Eu tenho também. Eu tenho, quando eu vejo uma pintinha aqui, assim, no canto, eu falo assim, herança de paps. Faz mal. Eu gosto de ver, né? Eu gosto de ver que sobrou coisas aqui. Bom, sobrou tudo internamente, mas de vez em quando eu vejo no rosto também a herança do meu pai. Então, olha só. O que é que pena? O que é que pena? Que a gente recebe isso da herança da família. Então, tem pessoas que têm ruga sobre a boca, porque a mãe tem ruga sobre a boca, que a avó tem ruga sobre a boca, e acaba sendo uma qualidade também de pele que envelhece mais cedo, a pele envelhece, daí qualquer movimento que o músculo faz embaixo da pele vai ficar marcado, porque acho que, não sei se eu já falei pra vocês, né? Quanto mais clara uma pele e mais... Não, quanto mais clara e mais seca uma pele, mais rápido essa pele envelhece. Então, se a pessoa tem uma pele muito clara, muito seca e faz essa contração exagerada corbicular, vai ter ruga precoce. E o código de barra, escuta bem, o código de barra é a ruga mais senil. Ou seja, é a ruga de adulto maior, de pessoas com idade e também com senhores que já são ancianos, são velhos. Todas as línguas. Ainda bem que não precisa falar em inglês aqui, né? Então, vejam só, porque não ia sair, viu, gente? Porque eu sou latina, de corpo e alma. Não me gusta, não me piace o inglês. Bom, então veja só, agora tem mais uma coisa que a contração do músculo faz e que todo mundo odeia. Quando o músculo está muito contraído, o que acontece com a boca? Desaparece. Ou seja, a mucosa da boca some. Então, quanto mais a gente contrai essa musculatura, menos lábios nós vamos ter. Então, um dos resultados mais maravilhosos do método MZ é que todos os alongamentos que a gente passa em terapia, né, naquela terapia individual que cada um vai fazer, faz com que a mucosa do lábio venha para fora. Por quê? Porque tudo vai ser baseado na descontração dessa musculatura e também desse risório, no que se refere a essa parte do mapeamento, né? Estamos mapeando hoje só essa região aqui da boca. Então, tudo que eu vou oferecer vai descontrair essa musculatura e a mucosa sai para fora. Então, nas fotos, né, que a gente vai tirando fotos do paciente desde o começo, né? Belzinha, você aqui, que delícia, que bom que você tá aqui mudando de argumento um pouco, né? Ouvindo MZ. Tudo que a gente oferece faz com que a boca cresça. E a gente vê nas fotos, a boca da pessoa começa a reaparecer, o formato, né, o desenho dos lábios, né, o dibujo dos lábios em espanhol. Então, um desenho mais bonito, mais belo dos lábios da pessoa. Por quê? Porque o músculo tá assim, contraindo. Quanto mais contrai, mais afina a boca.
Aliás, quanto mais a gente envelhece, mais a boca afina. Então, fiquem atentos. Fiquem atentos. Começou a afinar a boca, vem pro MZ, que eu ajudo. Eu ajudo, juro. Juro que eu ajudo a colocar os lábios. No, non ci sono video in italiano, no, non ancora. Sono tante cose che io devo fare che ancora non ho fatto video in italiano, però nella mia pagina d'Italia che si chiama Metodo MZ Italia, Metodo MZ, mi scrivi un messaggio che ti faccio vedere la mia pagina d'Italia. Ci sono tante cose che io metto lì in italiano per voi d'Italia, capite? Capisci? Allora mi scrivi, Fedele, che io ti faccio vedere la mia pagina su Facebook, va bene? Muito bem. Então, vem que eu faço crescer o lábio, desenhar, fica bonito, né? E quem conhece meu trabalho... Vamos, olha lá, olha a Nath sta dicendo così. Facciamo video in italiano per te, Fedele. Io e Nati prepariamo, produciamo alcuni video in italiano, va bene? E metto qui in Instagram, così va bene per tutti. Farò anche in spagnolo, va bene? In spagnolo, per non avere ciúmes, gelosia. Facciamo in tutte le lingue, no, solo in portoghese, in italiano, in spagnolo. Ah, a Isabel vai cobrar porque ela é chilena, habla muito bem espanhol e você pode me ajudar. Você pode me ajudar, Bel. Pode me corrigir, tá bem? Ok. Agora vamos pensar um pouco em algumas dicas, tá bom? Primeira coisa de tudo, nós não podemos articular assim e nem fazer o, não. Nós temos que nem mesmo fazer pô, pu, bo, mu, nada, não, tira, joga, butta via. Não, deve haver uma delicadeza, sutil, così, o, po, pu, bu, mu, senza fare contrazione, ou seja, sem contração. E é muito fácil, é só a gente pensar que é a língua que está produzindo. A língua está fazendo. O, o. O lábio se mantém tranquilo. E não o faz ruga, faz rugue. Então, o, tá bem? Outra coisa. Não se engole contraindo, não se traga, não se deglutisce, não se enguiotisce, não se pode enguiotire com os lábios, com le labbra. Então, ao invés de fazermos assim, butta via. Não. Facciamo così. É internacional essa live. Esse horário é bom, hein? Fica internacional. Ó. Engolir. Vou fazer assim quando eu engolir, tá bom? Engoli. Ho fatto la deglutizione, ho fatto la... ho deglutito, non so, ho fatto la... ho fatto inghiottire bello, eu degluti lindo, ó. Eu vou engolir lindo. Engolir lindo MZ. Tem algumas coisas que tem nome. É engolir lindo MZ, sorriso e selfie MZ. São coisas que são aqui do meu método. Se vocês observarem por aí, é plágio. É só aqui que tem. Então, quando eu vou engolir, na verdade, eu levo o paciente através de uma técnica
que inclui uma série de movimentos até chegar nesse. Não é assim, sai engolindo, porque não é possível, tá? Mas eu levo o paciente a deglutir, engolir, inghiottire solo com a língua, só com a língua. Por quê? Porque é a língua que deve fazer a deglutição. Então a gente só... Não é, Miriam? A gente tem que ficar de olho, né? É marca registrada MZ, tá? E aí também na Colômbia, né? Você sabe que a gente tem que ficar com 2 olhos bem abertos. Porque a gente já viu algumas pessoas querendo fazer plágio. Não vocês, que vocês são queridas. Bom, então, olha só. Então, quando a gente vai engolir, a gente engole dentro, com a língua, de novo. Engolir. Ninguém sabe, ninguém viu, né? Nessuno ha visto, ninguém viu, mirou. Por quê? Porque a deglutição é interna, não é externa. Não existe uma expressão da deglutição. Não tem expressão, gente. Eu posso fazer uma expressão de triste, de espanto, de sorriso, de braveza, mas não existe expressão de deglutição. Então, nós não podemos engolir com expressão. Zero expressão, ok? Aí não vai montar ruga, não vai ter ruga ao redor da boca, tá certo? Outra coisa, por supuesto, né? Ao concordar ou discordar durante a conversa, o diálogo, mentre chiacchieriamo, a gente não pode ficar não. Tira esses movimentos, não pode, buta via. Joga no lixo. A gente tem que fazer, ao invés de fazer essas coisas, a gente fala assim: é mesmo, concordo. Não concordo. Não pode. Não, sim. Ok. Mas não fazer esses movimentos ao redor da boca. Vai construir ruga. Então a gente fala. A gente não fala mesmo? Não sei se... a gente fala muito. Então a gente fala de novo. É mesmo, concordo, discordo. Agora, se eu vou fazer... não vai ficar bonito. Não vai dar certo. E nós vamos construir ruga. Então a dica é... falar. É mesmo, concordo, discordo, Abre os olhos, concorda com a cabeça, mas não concorda e discorda com a boca, ok? Outra dica. Sabe aquele risóriozinho aqui? Não podemos rir assim, gente. Eu já disse pra vocês, isso aqui, ó, não pode fazer isso. Então a gente ri lindo. Sorriso MZ. Aí outra live. Não pode ficar marcando aqui a lateral da boca, ok? E a gente não pode ficar contraindo toda hora a boca. Não. Assim, tô lá escrevendo no computador, diminuindo a mucosa dos lábios, colocando os lábios, o orbicular em contração. Não podemos, gente. Não podemos. A gente tem que sempre, quando vai fechar a boca, coloca o lábio para fora. O lábio foi feito para ficar em contato com o ar, com a atmosfera. Ele não foi feito... Outra coisa importante também, que a gente não deve ficar molhando o lábio, passando a língua no lábio, resseca o lábio. Ai, tá ressecado o lábio porque tá frio, porque o ar-condicionado, então eu vou passar a língua. Mentira, não é. Não é. Quanto mais você passar a língua no lábio, mais ele vai ressecar. Porque o lábio, ele nasceu para viver para fora. Ele tá em constante contato com a atmosfera.
Já se você coloca saliva, que foi feita para ficar para dentro, se você passa a língua no lábio para poder tirar o ressecamento, você vai aumentar o ressecamento. Não. Esquece esse hábito. Joga fora. Buta via. Não é para fazer, não. A saliva mora dentro, o lábio mora fora. Então, junta lábio sem tensão, nada de que diminui, vai ficar sem lábio, vai ficar sem boca, não pode nem passar batom labial. Então, fecha a boca, fecha tranquila, com os lábios pra fora. Va bene? Então, olha só, era isso que eu tinha pra falar hoje, mas se você tem ruga sobre a boca, se você percebe que você tem as suas funções, que elas estão desequilibradas, vem pro MZ, que a gente faz uma avaliação, a gente trabalha cada músculo, a gente suaviza a contração de cada músculo, a gente suaviza a ruga, a gente melhora aqui essa musculatura, né, que eu vou falar dessa parte aqui a semana que vem. Eu vou falar bem aqui do ângulo da mandíbula, dessa musculatura que às vezes começa a cair, ou então que é mais retinha, dessa coisa aqui, dessa ruga aqui de baixo, que vai depender da mastigação, na próxima segunda, porque sempre tem as cenas dos próximos capítulos, né? E o próximo capítulo é falado aqui. Quanto à boca, deixe sua boca sossegada, ok? Era isso que nós tínhamos hoje no Momento MZ para você, né? E a gente vai ficando por aqui e na próxima semana a gente volta, a gente espera vocês. Deixa eu ver a semana que vem como vai ser, não sei, pode ser que seja às 5 de novo, que tá, como começa a catequese e terça-feira eu não posso dar curso, acho que eu vou dar curso na segunda, então capaz que seja nesse horário, é um horário poliglota nesse horário, é o horário, ai Flavinha, que delícia, você quer fazer alguma pergunta? Pode fazer, sabe o que é? Às 18 eu dou curso, então eu vou terminando, porque senão vai faltar só 10 minutos para eu começar o meu curso, né? Eu falei logo no comecinho, você não tava, que eu vou dar curso para as alunas da Espanha, do Chile e do Equador. Senão eu ficava aqui com vocês a noite toda, imagine, falar de MZ e falar para as amigas e para as alunas e para as colegas, é uma delícia. Va bene, Fedele, ti faccio sentire, va bene? Te escrevo. Então, Flavinha, tem alguma pergunta? Porque eu também gostaria de ficar com vocês, mas aí eu volto segunda-feira que vem, tá bom? Pra gente falar dessa região aqui que envelhece. Eu não sei em quantas línguas, mas eu tenho que raciocinar para poder mudar de uma para outra, tá bom? Então, uma semana abençoada para vocês. Adorei a companhia. Um beijo no coração de cada um. E a gente se vê a semana que vem. Ai, te gusta, né, Miriam? Este horário poliglota de muitos aprendizagens e recordamos, muito generosa. Não, não sou. Apenas porque me gusta falar. Molte lingua. Tutto così, però parlo. Va bene. Un bacio e sarò qui nella prossima settimana. Va bene? Alemão não, Flavinha, não inventa, nem inglês, nem alemão, nem... Já falei, comigo é só língua latina, porque eu sou muito latina. Tchau, gente. Até a semana.